Olá pessoal, a gente vai falar agora do princípio 5, o último princípio, que diz o seguinte: resgate o empreender no público. E que vai se voltar para a pessoa do servidor empreendedor. E nesse caso, a preocupação é mostrar que o resultado da transformação ele depende muito de três aspectos: motivação, resiliência ou resistência para conviver com as adversidades e prosseguir. E o terceiro elemento é o cultivo, o desenvolvimento das chamadas bases de poder. São os ingredientes que credenciam o servidor empreendedor para tocar uma transformação, para ter sucesso, para interferir positivamente. A novidade é que essas coisas elas podem e devem ser trabalhadas e melhoradas. Lá no início, pessoal, nós mostramos, a gente conversou sobre aquela lacuna clássica que existe, nos projetos de transformação, a lacuna que separa o resultado que a gente entrega do resultado esperado. E a gente viu que é uma lacuna enorme que normalmente acontece. E tem vários fatores associados. E a gente também mostrou que, do ponto de vista de motivos, a gente sempre tenta racionalizar isso tudo. E essa racionalização ela passa por observar os estágios pelos quais a gente passa ou, enfim, experimenta ao longo da nossa jornada no setor público. Então a gente viu que iniciamos o estágio 1, em que a gente está cheio de gás, querendo transformar, com muito pouca noção da realidade das barreiras, passa por um estágio 2, onde a gente racionaliza um pouco, já começa a se frustrar, e chega no 3, em que a gente atinge aquela situação de resignação e autoconforto, e aí conclui que é muito caro, não vale a pena, é muito caro remover as barreiras para realizar as melhorias, as transformações que são necessárias. Não vale a pena correr o risco, tanto o risco político, legal, para o CPF, etc. É o momento em que a gente está quase jogando a toalha. E isso explica aquele conflito, aquele dilema típico do servidor, quando fica entre a sensação de que não vale a pena prosseguir, não vale a pena conduzir as transformações, porque o preço é muito alto, os dissabores são muito grandes, ou, por outro lado, não, vale a pena, eu devo e preciso perseverar, prosseguir na busca de resultados, porque, afinal de contas, o setor público, o serviço público que o Brasil precisa. E para equacionar aqueles aspectos que a gente havia referenciado até como pontos ocultos, os pontos cegos, questões que não têm sido muito trabalhadas no setor público para diminuir a lacuna de entrega de resultados, ao longo do nosso programa nós falamos de princípios e nesses princípios a gente tocou em alguns pontos muito importantes. Um deles foi o paradigma de não mais realizar as transformações em projetos hiper mega detalhados, cuja expectativa é entregar tudo de uma vez, mas sim tentar dar um passo de cada vez em ciclos curtos, incrementais, e esse movimento cíclico gerando aprendizado, experimentação, diminuindo riscos, que vai garantir, certamente tudo isso vai garantir um nível muito melhor de resultados. Uma outra questão muito importante que a gente abordou ao longo do nosso programa foi não se concentrar exclusivamente numa boa solução técnica, mas sim trabalhar com a convergência, com três elementos que têm que estar presentes: uma boa solução técnica, uma inovação que atenda aos requisitos dos usuários, mas que também promova alinhamento com os interesses, as agendas das lideranças e que seja capaz de conectar os servidores com a transformação e com o cidadão, com o usuário. E fazer tudo isso usando o arranjo das chamadas janelas de oportunidade, ou seja, orquestrando janelas de oportunidade, é fundamental. Bom, pessoal, isso tudo foi dito e o objetivo é fazer com que a gente consiga levar o servidor para o chamado estágio 4, que a gente denomina de empreender no público. É o momento em que o servidor adota uma postura de idealismo e pragmatismo. Nesse momento, o nível de consciência das barreiras, eu diria que ele diminui, mas ele não experimenta uma diminuição absoluta, é relativa. Por quê? Não é que ele imagine que as barreiras não mais existem, mas é uma reinterpretação das barreiras. A partir do momento em que o servidor começa a entender que elas existem, são a realidade, mas podem ser trabalhadas. Consequentemente, o efeito dessas barreiras é diferente, até porque ele entende, compreende a natureza desses problemas de uma outra forma. E, ao mesmo tempo, o nível de motivação ele reacende. Então, essas curvas elas tornam a se inverter de uma maneira agora benéfica ou benigna,
e a gente está no momento em que a gente vai aceitar as responsabilidades e partir para de fato empreender. Mas aí tem uma questão importante. É bem possível que você, eu, ou seja, a gente esteja pensando sobre os desafios, os obstáculos para produzir um resultado superior em termos de fatores externos, fatores exógenos, né? Que não dizem respeito a mim. São fatores com os quais eu vou conviver e agora eu tenho um repertório para trabalhar melhor esses aspectos com tudo aquilo que a gente viu até agora. E nesse momento eu te convido a pensar também que isso tudo, e é necessário, pode estar associado a aspectos internos, não só aspectos exógenos. É o momento de a gente pensar o seguinte: talvez o contexto não seja responsável por todo o gap de resultados. Uma parte da responsabilidade pode ser minha. Isso pode e deve ser trabalhado. Será que, em certa medida, a gente não tem um problema do nosso repertório? Será que eu estou conseguindo utilizar todo o meu potencial? Essa é a reflexão importante neste momento. Quando a gente fala de aumentar o nosso repertório, né, desenvolver a pessoa, a figura do servidor empreendedor, normalmente, a primeira coisa que vem à mente é vamos desenvolver as nossas habilidades, competências ligadas à solução de problemas, técnicas, método, que é tudo muito técnico. E é verdade, é muito importante a gente adotar e conseguir entender as coisas que são, né, a fronteira em termos dessas metodologias. Então, por exemplo, a gente vai lidar com o desenvolvimento iterativo, que é muito importante, uso estruturado de dados, técnicas de storytelling, por exemplo. Excelente. Só que esses aspectos eles são aprendidos e replicados. São importantes, mas não esgotam a ampliação do nosso repertório. É muito importante a gente conjugar essas competências, que são de caráter mais técnico, com competências mais soft, ligadas à interação humana, à interlocução. E aí a gente está falando da nossa capacidade de articulação, por exemplo, que é um dom, mas é uma capacidade que pode ser desenvolvida e melhorada. Como é que a gente consegue também promover e expandir uma rede de relacionamento positiva? Como é que a gente consegue ganhar a capacidade de engajar pessoas, de contagiar positivamente pessoas? Como é que eu consigo compreender a cultura e as regras da casa e entender como é que a gente pode utilizar isso como um ativo para as transformações? Da mesma forma, como é que a gente desenvolve competência em termos de oratória para conseguir cativar admiração e desenvolver até um carisma superior? E, inclusive, como é que a gente gerencia melhor situações de conflito, que são típicas de momentos de transformação. Isso tudo corrobora uma ideia de que o sucesso de uma intervenção depende fortemente da condição interior do interventor, no caso, a figura do empreendedor público. E aí, pessoal, a gente vai falar de 3 elementos importantes. O primeiro deles é a motivação, né? Aquilo que te gera energia, o propósito, o legado, aquilo que te faz levantar de manhã e querer ir para a sua organização, fazer o melhor, entregar um resultado. Então isso é fundamental e vem de dentro para fora. Vamos imaginar que a motivação, se a gente tivesse um tanque, onde vai ter a energia da transformação, vamos imaginar que a motivação ela corresponde a uma torneira, né? Ela se conecta à torneira da entrada, que alimenta o tanque, né? Aquilo que gera a energia vital para que a transformação aconteça. Bom, a gente tem um segundo elemento muito importante, que é o conjunto das chamadas bases de poder. Como eu falei, as bases de poder têm a ver com algumas características, alguns atributos que te credenciam para conduzir a transformação e abrem as portas para isso. Então a gente está falando de coisas como, por exemplo, ser uma referência técnica respeitada. Então a pessoa fala alguma coisa na camada técnica e os outros escutam, aquilo é importante. Acumular resultados anteriores às vezes, ou seja, a pessoa está falando que já experimentou projetos anteriores e teve êxito. Ser referência em termos de hub, ser uma conexão importante numa rede de relacionamento, aquela pessoa que é respeitada, admirada pelos colegas, ter uma capacidade, uma narrativa importante de oratória, ter conexão com pessoas que são pontos-chave de decisão e outros aspectos que a gente poderia mencionar. Isso tudo diz respeito a bases de poder. Nós podemos ter algumas que são até inatas, naturais, e outras que podem e devem ser melhoradas. Nesse caso, usando a metáfora do tanque, vamos compreender que as bases de poder elas estão situadas
numa torneira, no hidrante que está situado um pouco abaixo. Essas bases de poder é aquilo que credencia a gente a utilizar a energia do tanque. Quanto maior for o conjunto das bases de poder, maior a vazão que a gente pode dar nessa torneira para liberar essa energia em direção à transformação. E aí vamos falar do terceiro elemento, que é resiliência. Resistência para, entre aspas, apanhar do contexto das situações que nos cercam e prosseguir no intento da transformação. A resiliência, quanto maior, melhor. E ela, se a gente fosse olhar para a torneira lá, para a metáfora da transformação, ela responderia pelo nível de evaporação do fluido que está contido no tanque. Por quê? A resiliência diz respeito a controlar a temperatura daquele fluido, daquele líquido, para que a gente não evapore, não perca a capacidade de transformar. Agora, é muito importante em relação à resiliência que a gente seja capaz de brigar as brigas certas, como a gente diz, Não vamos apanhar de graça. Então, reduzir a perda de energia com projetos que não podem ser realizados naquela situação exata, naquela circunstância. A gente precisa reconhecer isso. O momento certo para ir para o conflito e o momento certo de retroceder, para não comprar brigas erradas, que só vão responder pela nossa perda de energia. Bom, nesse momento, acho que é legal a gente fazer uma citação muito importante. Na verdade, pessoal, é uma brincadeira. A citação é do Rocky Balboa, quando ele diz o seguinte: interessa menos a força com que você bate, é muito mais importante a força dos golpes que você recebe, ou seja, quão forte você consegue ser golpeado e continua na luta, continua na briga pela transformação. A gente acabou de falar do princípio 5 e com isso a gente completou o conjunto dos fundamentos ou princípios que devem reger as transformações no setor público. Acho que é um momento interessante para a gente fazer uma rápida retrospectiva. Princípio 1 foi quando a gente falou das 3 dimensões, a dimensão técnica, a dimensão sociopolítica e a dimensão do comportamento. E afirmou naquele momento que é muito importante que a gente tenha em mente que o resultado da transformação ele depende de quão profunda é a exploração dessas 3 dimensões, chegando até a dimensão do comportamento, e aí comportamento de servidores e usuários. O princípio 2 foi aquele quando a gente falou sobre os ciclos, transformar em ciclos curtos e incrementais, de maneira que ao invés da gente fazer planejamentos extensos, super detalhados, acreditando que a gente vai entregar o resultado de uma única vez, a gente trabalha em ciclos menores, aprendendo, experimentando, coletando impressões e resultados e melhorando a performance, inclusive do ponto de vista da sustentação do engajamento. O princípio 3 foi aquele em que nós falamos sobre comportamento, a variável comportamental aplicada a servidores e a usuários do serviço, cidadãos. Neste momento, muito importante foi perceber que a gente precisa compreender os perfis afetos a servidores e a usuários e precisa trabalhar de maneira deliberada a partir desses perfis. E há estratégias interessantes para fazer isso. No princípio 4, a gente explorou o conceito de orquestração das janelas de oportunidade. E eu comentei que, na verdade, a gente estava fazendo um arranjo, propondo um arranjo no qual a gente poderia ativar os demais princípios de uma maneira muito mais producente, aproveitando justamente os diferentes momentos, os diferentes ciclos, e por meio desses ciclos a gente vai orquestrando decisões políticas, ou seja, interferindo positivamente e com isso fazendo a chamada orquestração das janelas de oportunidade. E por fim, no princípio 5, nós falamos sobre a pessoa do empreendedor, do servidor empreendedor e dos aspectos ligados à motivação, bases de poder e resiliência, sobretudo esses 3, que podem e devem ser desenvolvidos e melhorados. Esse foi o módulo 1, onde a gente procurou, por meio desses fundamentos, dos chamados princípios, colocar bastante daquilo que a gente aprendeu como resultado das interações que tivemos com órgãos e entidades do setor público ao longo de mais de uma década. No próximo bloco, como eu disse, a gente vai fazer um mergulho, uma imersão na própria espiral da transformação para explorar um pouco melhor, com mais detalhes, ferramentas e abordagens que devem orientar a transformação ao longo dos ciclos. Até lá!